posse, ciúme e decadência. Hoje, nas nossas conversas literárias, nós vamos falar acerca do livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. O que eu acho genial que o Graciliano Ramos fez nesse livro é que ele misturou a posse da Madalena, a sua esposa, a esposa do Paulo Honório, e a posse de São Bernardo, as terras que o Paulo Honório tem. E é lógico que você vai perceber pelo nome do livro, São Bernardo, que as propriedades são muito mais importantes para Paulo Honório do que a sua própria esposa, do que a sua própria família. E quem é Paulo Honório? Paulo Honório é um personagem de uma ética um tanto quanto duvidosa. Poderíamos dizer que maquiavélica. Presta atenção nesse trecho que eu vou ler para você, que você vai entender. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Percebe? Os fins justificam os meios. Todas as ações que Paulo Honório faz, matar, roubar, ludibriar, justificam-se por ele conseguir, ao final, a fazenda São Bernardo. Um outro dado importante para a gente observar é que Paulo Honório é quem escreve o livro. Sim, o autor ficcional do texto é o Paulo Honório, que até convida outras pessoas para escreverem junto com ele, mas ao final ele escreve sozinho. De bicho na capação, falando um pouco do ensino, esperneei nas unhas do Pereira, que me levou músculo e nervo àquele malvado. Depois, vinguei-me e hipotecou-me a propriedade e tomou-lhe tudo. Deixei-o de tanga, mas isso foi muito mais tarde. Capação, tanga. Percebem as palavras um tanto quanto coloquiais que a gente pode pensar, vem do próprio Graciliano Ramos, que pertence ao segundo tempo do modernismo. Ah, sim, mas também vem desse personagem, Paulo Honório, que escolhe escrever o seu livro à moda coloquial e não à moda mais superior, como tinham lhe falado para fazê-lo, na moda de Camões. E nessa narrativa autorreflexiva, a gente vai descobrindo um proprietário de terras, Paulo Honório, que faz tudo e faz de tudo para ter a posse de São Bernardo. Agora imagina só, eu tenho a posse de uma terra e se eu morrer, para quem ela vai ficar? Bom, Paulo Honório também tem essa dúvida e aí lhe vem uma brilhante ideia, vou ter um herdeiro. E com essa ideia de ter um herdeiro para deixar as terras de São Bernardo, Paulo Honório começa a procurar uma esposa. Bom, ele tem várias pessoas, várias mulheres que poderiam ser candidatas e ele ouve falar de Madalena. Primeiro ouve, depois a conhece e, sem muito conhecer a fundo, decide levá-la para casa. Eu poderia dizer para você que isso foi um grande erro do Paulo Honório, porque ele acaba se juntando a uma mulher que é muito diferente dele. Vamos entender, porque tem um momento em que ele explicita isso claramente. Comunista, materialista. Bonito casamento, amizade com Padilha, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. Que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior, sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Viram a palavra? Comunista, como um homem que amava São Bernardo, que amava a sua posse e a sua terra, acaba se casando com alguém que tinha ideais comunistas. Só que a gente tem que lembrar que Paulo Honório é o narrador do livro. Narrador não confiável. E Madalena nunca disse ser comunista. Ela apenas tinha algumas ideias diferentes das dele.
Que ideias eram essas? Ele, Paulo Honório, gostava da terra, da posse, dos bens materiais. Madalena, ao contrário, gostava muito das pessoas. Amante de Rosa Marciano, Paulo Honório olha essa mulher passar pelo rio, subir a saia, mexer as ancas e sente desejo por ela. Mas ele não permite ter um pensamento que é: minha Madalena me trair? E pensa que Madalena o trai. A lista é grande, com Dr. Magalhães, Padilha, Nogueira, Azevedo Goldin e até com o padre. Padre Silvestre passou por São Bernardo e eu fiquei de orelha em pé, desconfiado. Deus me perdoe, eu desconfiei. Cavalo amarrado também come. Gente, até do padre ele desconfiou? Como assim? O crítico literário Antônio Cândido, ao falar de São Bernardo, assim se refere ao personagem principal. Paulo Honório é a modalidade de uma força que o transcende e em função da qual vive, o sentimento de propriedade. E o romance é, mais do que um estudo analítico, verdadeira patogênese desse sentimento. Patogênese é uma doença que nos agride. E que doença é essa? A doença de querer possuir. Paulo Honório tem esta doença que o leva a uma narrativa psicológica. Ele começa a ouvir corujas e tenta observá-las no forro da sua casa. Ele começa a ouvir ratos e tenta tirar esses ratos dali. Uma tarde, subi à torre da igreja e fui ver Marciano procurar corujas. A torre da igreja. A igreja é o mesmo lugar em que Madalena decide que cometerá suicídio. Aquela mulher que para Paulo Honório não rezava e que antes de cometer suicídio diz que rezava pelas pessoas que sentiam frio, pelas pessoas que passavam necessidade. Ela comete suicídio porque não aguenta mais o ciúme de Paulo Honório? Pode ser. Após o suicídio de Madalena, a Fazenda São Bernardo começa a entrar em decadência. Na narrativa autorreflexiva, Paulo Honório não sabe exatamente dizer o que está acontecendo. Ele sente saudades da esposa? Talvez. Ele sente que a casa ficou mais vazia? Sim. Muitas pessoas foram embora? Também sim. E existe um outro elemento importante para a gente frisar aqui. Padilha. Padilha, numa agitação constante, devorava manifestos e roía as unhas. Enfim, quando a onda vermelha inundou o estado, desapareceu subitamente. João Nogueira elucidou o caso. Padilha e Padre Silvestre incorporaram-se às tropas revolucionárias e conseguiram galões. Sim, tropas revolucionárias. Não dá para a gente saber direito qual revolução aqui o nosso Paulo Honório ou até o Graciliano Ramos está fazendo referência, mas pelas datas nós podemos dizer que talvez seja a Revolução de 1930, revolução em que Prestes ganhou a eleição e que depois foi acusada de fraudulenta. Para Paulo Honório, escrever o texto é uma maneira de descascar os fatos. E no último capítulo, ele diz o seguinte: a agitação diminui. Estraguei a minha vida estupidamente. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que me aflige. Não conseguir se modificar, os ratos, as corujas,
Aquilo que lhe incomoda profundamente é que ele, Paulo Honório, percebe que ele não consegue se desvincular de um homem que é formado pelo meio. Paulo Honório não é mais Paulo Honório, ele é a Fazenda São Bernardo. O casamento é para ter um herdeiro. E Madalena somente lhe traz alguma tristeza e decepção, porque ele sente que não pode ter propriedade nela. Se ao menos uma criança chorasse, nem sequer tenho amizade ao meu filho. Que miséria! Que maravilha esse livro do Graciliano Ramos, que traz pra gente que miséria é uma decadência de um ser humano que valoriza muito, acima de tudo, o seu capital. Se observarmos as obras de Graciliano Ramos, podemos ver que São Bernardo faz parte de uma trilogia formada por São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. E eu queria convidar você a assistir o outro vídeo no qual eu analiso Angústia. Agradeço muito a sua presença nessa nossa conversa literária.